Nós vamos conversar a partir de agora com a nossa especialista em economia, Camila Abdel Malak, que vai trazer detalhes dessa notícia e também as repercussões. Camila, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. Foi perfeita a colocação do Daoud agora há pouco. Ainda é muito cedo para a gente prever uma elevação de preço de combustível aqui no Brasil. Por enquanto, a mensagem é que está apertado esse espaço, eventualmente para algum ajuste para baixo no preço dos combustíveis aqui, conforme a gente vem observando desde o mês de julho, a Petrobras promovendo cortes nos preços dos combustíveis. Foram 4 cortes no preço da gasolina, totalizando 78 centavos desde o mês de julho, e 3 cortes no preço do diesel, totalizando 72 centavos desde o mês de agosto. Quando a gente olha para o mercado internacional do petróleo, principalmente para a cotação do Brent, que é a referência para a Petrobras, no início do ano a gente viu lá em março o preço do barril tocando a máxima de $129 no contexto do conflito no leste europeu, com a retomada do fluxo de pessoas devido à reabertura das fronteiras e a atividade econômica aquecida nas principais economias do mundo, com uma situação de restrição de oferta. No entanto, no segundo trimestre, a gente começou a identificar um quadro de desaceleração das principais economias do mundo que estão adotando elevação de juros, e com isso a cotação do barril do petróleo recentemente, agora no mês de setembro, tocou ao patamar mínimo que não era observado desde o início do ano, ao redor de $80. Agora, recentemente, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ficou incomodada com esse patamar de $80 e decidiu pelo corte na produção para elevar aí o patamar do preço, que agora está navegando ao redor de $90. Mas o fato é que a incerteza em relação ao quadro internacional, a desaceleração econômica das principais países como Estados Unidos, os países da Europa e China continua sendo aí um obstáculo para o preço das commodities, então não é esperado um salto nesse curtíssimo prazo, mas tem aí uma questão que está em observação, que é a proximidade do inverno no hemisfério norte e como a cotação do barril do petróleo pode reagir. Então, nesse momento, a constatação é que nesse patamar abaixo de $100 não há pressão para elevação do preço dos combustíveis aqui, com a combinação da taxa de câmbio. O dólar navegando nesse patamar de 5,20 também não representa um risco para elevação de preço de combustível no país. Pois é, cautela. Vamos aguardar então os próximos desdobramentos. Agora, Camila, e o mercado financeiro aqui no Brasil, hein? O que está acontecendo neste terceiro dia após a realização do primeiro turno das eleições, hein? Olha, Daniel, a gente fica atento a esse xadrez do quadro político. No entanto, a gente também tem interferência do cenário internacional, né? Então, lá fora, hoje, por exemplo, foi um dia de fortes perdas nos mercados acionários, porque os investidores estão olhando justamente para o processo de elevação de juros lá nos Estados Unidos. Lá foi divulgado um dado forte do mercado de trabalho que indica que por lá a atividade econômica ainda segue muito aquecida, com pressão de inflação, porque a gente tem aí, então, essa recomposição dos salários lá nos Estados Unidos, e aí, então, o mercado acionário reage negativamente a esse processo de elevação de juros nos Estados Unidos. Por aqui, a gente conseguiu descolar desse movimento dos mercados acionários lá fora, justamente por conta da valorização da cotação do petróleo. As empresas do setor de energia mostraram uma alta maior que 2%, e isso contribuiu positivamente para o nosso Bovespa. A alta acima de 3% da Petrobras foi um dos fatores aí que fez com que o Ibovespa hoje subisse 0,83% e fechasse no patamar de 117 mil pontos. Já o dólar ficou aí mais ou menos na estabilidade. Ontem fechou em 5,17, hoje em 5,18. É isso, as informações e as análises sobre os assuntos mais importantes da nossa economia e também do exterior com a Camila Abdel Malak. Camila, obrigado, boa noite. Boa noite.